Últimas notícias do São Paulo, Luciano, Lucas e Oscar, eles ficam para 2026? E qual que vai ser o critério e o planejamento do São Paulo em termos de reforços para a próxima temporada? Diminuição da dívida e uma notícia não tão legal sobre o Tolói, mas uma positiva sobre Ferrarese. Lucas, Oscar e Lucas Moura. Existe a possibilidade de um desses três, ou até os três, deixarem o São Paulo na próxima temporada? Depois, deste ano, com o Luciano acabando não conseguindo resolver contra a LDU, Lucas Moura e Oscar tendo as suas questões físicas nessa temporada, muitos torcedores começam a especular a possibilidade do custo-benefício deles serem ruins, e aí o São Paulo se planejar para uma próxima temporada sem o trio. Mas até pegando um gancho um pouquinho na entrevista do Casares, que ele não fala muito na entrevista de hoje, mas ele deixa claro que tem contrato e vai cumprir. E aí a gente vai atrás para entender mais cenários. O São Paulo conta e, em um início, tem no seu planejamento a permanência de Lucas, Oscar e Luciano. O São Paulo entende que o Luciano é uma peça importante, a gente vai recuperar uma aspa que a gente trouxe no fim de semana. Abre aspas. O Luciano é barato para alguém que entrega 20 gols no ano, fecha aspas. Então, há uma ideia dentro do São Paulo de que sim, uma renovação de contrato com o Luciano neste momento não é viável, até porque o São Paulo não tem condições hoje de dar um aumento significativo para o Luciano, mas que dentro da realidade de hoje, o São Paulo entende que o Luciano é sim um ótimo jogador, Crespo adora ele e também não quer perder o seu camisa 10 para a próxima temporada. Isso vale o mesmo para Lucas e Oscar. O São Paulo trata os dois como reforços para 2026, porque não contaram com eles em 2025 por conta das seguidas lesões, mas são jogadores comprometidos, bom de grupo, são líderes, o Oscar um líder um pouco mais silencioso, o Lucas um líder mais participativo, e de que há uma certa tendência de para 2026, já sabendo desses problemas físicos, então o Crespo daria uma rodagem, uma dosagem de minutos em relação aos dois. Algo que, por exemplo, lá em Brasília, nos dois jogos que o São Paulo teve no Paulistão, os dois jogaram os 90 minutos, algo não aconteceria nisso em 2026, que eles seriam tratados como peças importantes, cruciais, principalmente para momentos decisivos, e que o São Paulo hoje não teria a condição de se livrar desses dois ou três atletas e conseguir trazer pelo mesmo custo, sem precisar de um aporte financeiro para comprar os direitos de jogadores do mesmo nível. Então, por conta disso, diante de todo esse cenário, além do fato, claro, deles terem contrato vigente, Luciano e Lucas contrato até 26 e o Oscar até 27. Diante de todo esse cenário, o São Paulo entende que, pelo menos em um primeiro momento, Luciano, Lucas e Oscar fazem sim parte dos planos da próxima temporada. É evidente, pode aparecer uma proposta do futebol árabe pelo Luciano, pode pintar alguma coisa para Oscar e Lucas, e o São Paulo entender que é mais viável fazer dinheiro com esses jogadores, abrindo mão ali desses jogadores, pelo menos de um deles, mas o São Paulo, em um primeiro momento, entende que os três podem ser muito importantes para a próxima temporada, então por conta disso, está nos planos de Casares e Belmonte e também do técnico Hernan Crespo. Importante, o Crespo quer contar com esses três jogadores para a próxima temporada. O que você acha disso tudo? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Antes da gente continuar, torne-se membro do canal para ter conteúdo exclusivo. São vídeos exclusivos aqui mesmo no nosso canal do YouTube e também a gente traz informações exclusivas lá para o nosso grupo de membros. Tem dois grupos. O primeiro grupo é com interação, grupo aberto, todo mundo bate o papo e na descrição desse mesmo grupo tem o link do outro, que é ali somente para informações. O grupo fica trancado, eu só levo informações lá para o seu dia a dia, para você ficar super bem informado também. Sempre mandando um abraço, sempre para os membros. Hoje vou mandar um abraço para a Erika Guimarães. Ela foi uma das primeiras pessoas a se tornar membro do canal e aí depois de um tempinho ela voltou agora e se tornou novamente membro do nosso canal. Mandar um abraço para ela e você também pode fazer parte do nosso grupo, tiro todas as suas dúvidas lá. Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Ferrarese volta, mas Tolói tá fora. Tolói ainda não conseguiu se recuperar plenamente da sua contusão. Existia a expectativa dele já ser entregue pela preparação física para trabalhar com o grupo nesta terça-feira, o que não aconteceu. Então há um consenso entre o departamento médico,
a preparação física e também a comissão técnica de Hernan Crespo a não utilização do camisa 2 no confronto contra o Grêmio. Então agora ele vai fazer toda a preparação para ele retornar para o confronto contra o Mirassol no fim de semana, no domingo, a partida que vai ser às 6h30. Em um primeiro momento existia a expectativa sim do Tolói, ele se lesionou contra o Ceará, né? Ainda no primeiro tempo ele acabou sendo substituído, teve confirmado ali uma lesão na coxa. É uma lesão de grau 1, não é uma das lesões mais graves, mas que esse curto espaço de tempo vai fazer diferença ali na recuperação dele. Então ele tá fora contra o Grêmio, deve ficar de fora, mas contra o Mirassol existe uma expectativa, tá, dele retornar para pelo menos ficar no banco de reservas. Quem retorna é o Ferrarese. Ferrarese, existia a expectativa dele disputar um amistoso com a seleção venezuelana hoje nos Estados Unidos contra a Belize, só que esse amistoso acabou sendo cancelado. Com isso, ontem mesmo ele acabou pegando voo para o Brasil e hoje se reapresentou normalmente ao elenco, treinou no Super CT normalmente, ele e o Tapia já tinha voltado antes, então o Ferrarese vai reforçar o São Paulo contra o Grêmio. Ainda não se sabe se será como titular ou não, mas pelo menos como uma opção no banco de reservas, o técnico Hernan Crespo terá o venezuelano, que atuou por 90 minutos durante o amistoso da última sexta-feira da Venezuela contra a Argentina. Você colocaria o Ferrarese como titular? E o que você acha dessa recuperação do Rafael Tolói? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. A dívida do São Paulo diminuiu, pelo menos de acordo com o presidente Júlio Casares. Ele deu uma entrevista mais cedo, trazendo mais detalhes sobre diversos assuntos. Ele foi perguntado sobre várias questões. A grande novidade, na verdade, foi dessa dívida, né? Ele falou sobre o FIP de Cotia, falou que é um projeto que ele acha que é bem vantajoso, falou da permanência do Belmonte, falou que, né, por enquanto ele fica, mas não dá para cravar o dia de amanhã, não quis entrar em muitos méritos dos bastidores políticos do clube. Ele falou que normalmente ele até fala, pô, a gente tem irmãos na família, a gente também tem divergências, então ele não trouxe nenhuma novidade em relação a isso. Sobre os protestos, ele falou que respeita os protestos, o torcedor organizado ele também não trouxe nenhuma novidade, então foi uma coletiva onde o Casares foi perguntado sobre várias coisas, só que ele deu a sua visão ali, mas sem trazer, de fato, grandes informações ou grandes aspas. O que ficou, de fato, foi justamente essa da dívida. O presidente Júlio Casares revelou que vai sair um relatório, ele fala até entre amanhã e depois de amanhã, então a tendência é nesta semana ainda sair esse relatório, que vai apontar que a dívida do São Paulo diminuiu em 57 milhões de reais. Isso são os dados de janeiro até setembro. Então, deste período, o São Paulo vai conseguir diminuir a sua dívida em 57 milhões de reais. Além de tudo, também neste período, contando de janeiro a setembro, então os 9 primeiros meses do ano, o São Paulo vai ter um superávit de 20 milhões de reais. Lembrando que a expectativa do São Paulo é de terminar o ano com um superávit de pouco menos ali de 45 milhões, a 44,8 milhões que estaria estipulado para o São Paulo conseguir ali terminar o ano com um superávit. O São Paulo fez de tudo para esse ano terminar em superávit, até, infelizmente, fazendo a liquidação das suas categorias de base, fazendo a liquidação de vários jogadores que eram bem promissores, valiam pelo menos cada um deles o dobro do que foi vendido, e no fim das contas o São Paulo fez de tudo isso para manter esse déficit, ou para manter esse superávit. O São Paulo, que projetava, por exemplo, vender um valor sobre as vendas e conseguiu vender mais de 100 milhões a mais do que o estipulado. Então mostra que realmente o São Paulo teve ali que não conseguiu ter um controle de gastos, acabou liquidando a principal, talvez a maior safra que teve em Cotia, pelo menos até o momento, mas no fim das contas terminará aí com esse superávit de 20 milhões e a dívida diminuindo em 57 milhões. O que você acha disso tudo? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Antes da gente continuar, 2 recadinhos rápidos, tá? O primeiro recado é que hoje, às 7 horas, sairá a nossa entrevista com o Flávio Marques, ele que é conselheiro da oposição do São Paulo. A gente bateu um papo ali de mais de 1 hora, foi um papo bem legal com o Flávio Marques, falamos sobre vários bastidores do São Paulo, e aí ele concedeu essa entrevista exclusiva, tanto para o canal do Alexandre Vieira, como também para a Rádio Futemais. Então a partir das 7 horas vai ter aqui, a gente vai lançar aqui a nossa entrevista com o Flávio Marques. Também um outro recadinho a partir das 6 horas, então você começa às 6 horas e 7 horas você volta para cá.
6 horas estarei lá no Tricolaços, lá que a gente vai entrevistar o Rodrigo Bueno, que é o jornalista da ESPN, o popular Bubu. Eu estarei lá como um dos entrevistadores, estaremos lá batendo um papo com o Rodrigo Bueno, então aguardo vocês. 2 compromissos comigo à noite, depois das 6 horas lá no Tricolaços e às 7 horas aqui no canal do Alex Oliveira para você acompanhar a entrevista com o Flávio Marques. Beleza? Bora fechar o vídeo de hoje. Perfil dos reforços do São Paulo para 2026. O presidente Júlio Casares não quis entrar em muitos detalhes, né, sobre reforços, até porque precisa, e ele reiterou isso, que precisa saber do resultado esportivo no Brasileirão, que ele quis dizer a vaga para a Libertadores da América, porque você está na Libertadores, você tem um planejamento, tem um plano orçamentário, você não estando na Libertadores, você tem outro. Mas, do que a gente tem de apuração, é de que o São Paulo vai manter o mesmo perfil de reforços nas 2 últimas janelas para as 2 próximas janelas de transferências, com um adendo. O São Paulo terá que adquirir o Enzo Dias em definitivo, provavelmente vai sair, né, o desconto ali da parte do Galopo, mas o Galopo também era um valor total que o São Paulo contava, então vai ser um valor menor por conta dessa saída, essa permanência do Enzo Dias, a compra em definitivo. Tem um outro ponto que é a compra do Marcos Antônio. O São Paulo terá que adquirir direitos do atleta, pagará uma das 3 parcelas dos 4,2 milhões de euros que foi pago, que será pago, né, na sua transferência. Então o São Paulo vai ter que adquirir direitos de alguns jogadores, coisa que não fez nesta temporada, mesmo que sejam jogadores que já estão no elenco, mas que estavam emprestados. E aí o São Paulo vai manter o mesmo perfil. O São Paulo vai buscar jogadores que estarão livres no mercado, então jogadores que se desvencilharam dos seus clubes ou que já estão livres no mercado há um tempinho. Então seriam jogadores que a princípio chegam sem o custo de transferência, para você pagar ali para um outro clube, mas que você tem o custo de luvas e tudo mais, o jogador que tem o seu próprio passe. Outra fórmula também será os dos empréstimos, coisa que o São Paulo também fez nessa temporada, com o Enzo Dias, teve antes os empréstimos do Marcos Antônio e do Juan Tressoldi, então o São Paulo também vai mapear o mercado, principalmente o mercado externo, tá? De jogadores brasileiros ali que ainda não tiveram uma grande minutagem, que estão lá no futebol europeu ainda sem conseguir brilhar, sem conseguir espaço. Então o São Paulo vai olhar o mercado também para jogadores emprestados. Aí a ideia seria o mesmo modelo, por exemplo, do Marcos Antônio. O jogador, você vai lá, consegue um empréstimo dele, bota um passe fixado, e aí, ao término desse contrato, o São Paulo pagaria caso o jogador tivesse destaque o suficiente para ser comprado. Outra fórmula também que o São Paulo vai tentar seriam, por exemplo, o que aconteceu com o Dineno. Era um jogador que estava empregado, só que aí o staff do Dineno chega a um acordo com o São Paulo, e aí com esse acordo chega no Cruzeiro e fala, vamos entrar num acordo aqui, vamos rescindir, a gente abre mão de uma parte e tal. Então o São Paulo também vai buscar jogadores que no mesmo cenário do Dineno. Tudo bem que o Dineno até o momento não deu certo, mas é só para vocês entenderem um pouco de como é que vai funcionar esse mecanismo do São Paulo no mercado da bola na próxima janela de transferências. O que você acha disso tudo? E digo mais, você tem algum nome hoje que poderia se encaixar nesse perfil adotado pelo São Paulo? Quero saber a sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Conto com seu like, seu hype, inscreva-se no canal e se torne membro. Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!